Alguma vez você já parou e pensou: é isso? É tudo o que serei? Talvez seu trabalho mal pague as contas. Talvez você tentou recomeçar, mas cada porta se fechou. Talvez você passe as noites em claro, sem saber como alimentar sua família amanhã. E se eu lhe contasse sobre um homem que dormiu no chão de um banheiro público com seu filho pequeno? Um homem sem dinheiro, sem casa, sem diploma em finanças, e que se tornou um dos corretores da bolsa mais bem-sucedidos de Wall Street. Isto não é ficção. É a história real de Chris Gardner. E se a história dele não o convencer de que sua situação nunca é sem esperança, então nada o fará. Fique comigo até o fim. Chris Gardner cresceu em Milwaukee, Wisconsin, um lar repleto de caos. Ele nunca conheceu seu pai biológico. Seu padrasto era violento e imprevisível. Sua mãe, uma mulher forte, sonhava com uma vida melhor, frequentemente presa entre a sobrevivência e o sofrimento. Quando criança, Chris fez uma promessa silenciosa. Quando eu crescer, meus filhos sempre saberão quem é o pai deles, e ele estará presente. Essa promessa se tornaria a força mais poderosa em sua vida. Após servir na Marinha, Chris mudou-se para São Francisco já na casa dos 20 anos. Encontrou trabalho como vendedor de equipamentos médicos. Ele ia de porta em porta nos hospitais, carregando pesados scanners de densidade óssea, tentando convencer médicos a comprar máquinas que custavam milhares de dólares. O pagamento era inconstante. Alguns meses ele não vendia nada. Seu relacionamento com a mãe de seu filho estava desmoronando. Eles discutiam sem parar. Sobre dinheiro, sobre o futuro, sobre tudo. Mas o mais difícil não era a pobreza. Era a sensação de correr o mais rápido possível e não sair do lugar. Todas as manhãs, Chris vestia seu único terno decente, colocava o scanner no carro e batia nas portas dos hospitais. E toda noite ele voltava exausto, perguntando-se se o amanhã seria diferente. Uma tarde, caminhando pelo distrito financeiro de São Francisco, Chris viu algo que o parou. Um homem saiu de um carro esportivo vermelho, terno caro, andar confiante. Aquele olhar de quem desvendou a vida. Chris não resistiu. Ele abordou o homem e fez duas perguntas que mudariam sua vida para sempre. O que você faz? E como você faz? O homem sorriu. Eu sou um corretor da bolsa. Chris nunca havia pensado em finanças. Não tinha diploma em negócios, nem contatos em Wall Street. Mas algo naquele momento, o carro, a confiança, a possibilidade, acendeu um fogo dentro dele. Um fogo que nada poderia apagar. Ele pensou, se aquele homem consegue, por que eu não posso? Chris se candidatou a um programa de treinamento de corretor da bolsa em uma grande empresa financeira em São Francisco. O programa era brutal para entrar, mas Chris foi persistente. Ligou, apareceu. Impressionou o gerente de contratações com sua determinação. Ele foi aceito, mas havia uma condição devastadora. O programa era não remunerado. Por 6 meses, ele trabalharia em tempo integral, estudaria para o exame de licenciamento e não ganharia absolutamente nada. Chris aceitou o risco, não tinha escolha. Essa era sua única chance. Mas em poucas semanas, tudo desmoronou. Sua namorada o deixou, levando a maior parte do pouco que tinham. Seu proprietário, cansado de atrasos no aluguel, o trancou para fora. Ele não podia pagar a creche para o filho, então levava o menino consigo. Para o escritório, para a biblioteca, para as ruas. Chris Gardner, um homem treinando para trabalhar em Wall Street, estava agora sem teto com uma criança pequena. Existe um momento na história de Chris que marcou milhões. Uma noite, sem ter onde dormir, Chris levou o filho para o banheiro de uma estação de metrô. Ele trancou a porta, estendeu um cobertor fino no chão frio. Segurou o filho perto, tentando mantê-lo aquecido. Alguém bateu na porta. Chris pressionou o pé contra ela, segurando-a fechada, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Porque ele não queria que o filho acordasse. Naquele banheiro, naquele chão, Chris tomou uma decisão. Não uma decisão esperançosa, otimista, mas uma decisão desesperada, furiosa. Eu nunca mais estarei nesta situação. Não importa o que custe, não importa o quão difícil seja. Eu construirei uma vida da qual meu filho possa se orgulhar.
Todas as manhãs, Chris acordava antes do amanhecer, em qualquer abrigo ou banco de praça que tivesse encontrado. Vestia o filho, o deixava em uma creche de baixo custo e caminhava até a empresa financeira com seu único terno amassado. Ele estudava no ônibus, praticava telemarketing durante o almoço, memorizava a terminologia do mercado de ações enquanto dava o jantar ao filho em um abrigo de igreja. Seus colegas não tinham ideia de que ele era um sem-teto. Eles viam um homem de terno que trabalhava mais duro do que qualquer um na sala. E Chris pretendia manter assim. O que tornou Chris Gardner diferente de milhares de outras pessoas que lutavam como ele? Não foi talento, não foi sorte. Foi um conjunto de princípios pelos quais ele vivia. Princípios que qualquer um pode adotar. Chris compreendeu algo que a maioria das pessoas se recusava a aceitar. Ninguém virá te salvar. Nem o governo, nem sua família, nem um golpe de sorte. Se sua vida vai mudar, você tem que ser quem a muda. Ele disse algo que captura isso perfeitamente. Disse que o mundo não lhe deve nada. Você tem que sair e conquistar cada coisa que deseja. E se você está esperando permissão para começar, esperará para sempre. Isso não era amargura, era liberdade. Por quê? Uma vez que você para de esperar por resgate, você começa a construir sua própria escada. Durante seu tempo no programa de treinamento, Chris enfrentou dúvidas constantes, não apenas de si mesmo, mas das pessoas ao seu redor. Alguns disseram que ele era louco. Um homem sem teto tentando se tornar um corretor de ações? Não é assim que o mundo funciona. Mas Chris se recusou a deixar que as limitações dos outros se tornassem as suas. Ele acreditava que se você tem um sonho, você tem que protegê-lo. Quando pessoas que nunca realizaram nada lhe dizem que você também não pode, lembre-se, isso diz tudo sobre elas e nada sobre você. Chris tinha uma abordagem prática para o trabalho árduo. Ele calculou que no programa de treinamento havia 20 estagiários competindo por uma posição permanente. Isso significava que ele não precisava apenas ser bom, ele precisava ser o melhor. Então, ele fez mais ligações frias do que qualquer outro. Ele chegava primeiro, saía por último. Ele estudava nos fins de semana enquanto os outros descansavam. Ele tratava cada dia como uma entrevista de emprego, porque era. Anos depois, quando as pessoas perguntavam a Chris como ele sobreviveu àqueles meses, ele sempre voltava à imagem daquela porta de banheiro. Ele dizia: quando você está segurando uma porta com o pé, protegendo seu filho dormindo, e você não tem nada, sem dinheiro, sem casa, sem garantia do amanhã, você aprende algo sobre si mesmo. Você aprende que é mais forte do que suas circunstâncias. Aquela porta foi a coisa mais difícil que já segurei, mas me ensinou que eu poderia segurar qualquer coisa. Aquela porta trancada tornou-se seu símbolo. Cada obstáculo depois disso foi apenas outra porta para segurar. Após 6 meses de treinamento, enquanto estava sem teto, dormindo em abrigos e estações de metrô, Chris Gardner fez o que muitos pensavam ser impossível. Ele passou no exame de licenciamento em sua primeira tentativa. Dos 20 estagiários, ele foi oferecido a única vaga de tempo integral. O gerente de contratação disse que nunca havia visto ninguém trabalhar com aquela intensidade. Chris finalmente tinha um salário. Ele finalmente tinha um futuro. No dia em que Chris assinou o contrato de aluguel de um pequeno apartamento, nada chique, apenas um quarto com cozinha e uma porta que trancava por dentro, ele sentou no chão e chorou. Não porque o apartamento era lindo, mas porque seu filho dormiria em uma cama naquela noite. Uma cama de verdade em um lar de verdade. Era tudo o que ele sempre quis. Mas Chris não parou por aí. Ele subiu na indústria financeira, aprendendo, fazendo contatos, assumindo riscos calculados. Ele se tornou um dos corretores de melhor desempenho em sua empresa. Então, em 1987, ele fez algo ainda mais ousado. Fundou sua própria corretora, Gardner Rich, com apenas $10.000 e um pequeno escritório em Chicago. As pessoas duvidaram dele novamente. Um homem sem diploma de Ivy League, sem riqueza familiar, sem conexões poderosas, começando sua própria empresa?
Mas Chris já havia dormido no chão de um banheiro. Abrir um negócio era fácil comparado a isso. Gardner Rich cresceu, prosperou. Em poucos anos, a empresa estava gerenciando milhões de dólares em investimentos. Chris Gardner, o homem que um dia não podia pagar uma refeição, tornou-se um multimilionário. Sua história foi publicada como um livro de memórias. Foi adaptada para um grande filme. Milhões de pessoas em todo o mundo ouviram sobre o pai sem-teto que se recusou a desistir. Mas quando as pessoas perguntavam a Chris qual era sua maior conquista, ele nunca falava sobre o dinheiro ou a fama. Ele dizia: "Meu filho cresceu conhecendo seu pai. Ele sabia que eu estava lá. Essa foi a promessa que fiz quando criança, e a cumpri." Meu amigo, a história de Chris Gardner não é apenas sobre dinheiro ou Wall Street. É sobre algo muito mais importante. É sobre o poder de recusar-se a aceitar sua situação atual como seu destino final. Eis o que a maioria das pessoas erra sobre o sucesso. Elas pensam que precisam do histórico certo, da educação certa, do momento certo. Acham que as cartas precisam estar a seu favor antes que possam jogar. Chris não tinha nada disso. Ele tinha um terno amassado, um filho dormindo e uma porta de banheiro trancada. E ele construiu um império. A diferença não foi o que ele tinha, foi o que ele se recusou a aceitar. Então, se você está assistindo a isso e se sentindo preso, deixe-me com 3 coisas que a vida de Chris Gardner nos ensina. Primeiro, pare de esperar por condições perfeitas. Elas não existem. Chris começou sua jornada sem teto. Você pode começar a sua de onde estiver agora. A ação imperfeita sempre supera o planejamento perfeito. Segundo, proteja a sua visão de pessoas que não podem vê-la. Nem todo mundo entenderá seu sonho. Tudo bem, a dúvida deles não é a sua verdade. A única opinião que importa mesmo é aquela que sussurramos para nós mesmos quando ninguém está por perto. Em terceiro lugar, faça uma promessa e a cumpra. Chris prometeu a si mesmo que seus filhos conheceriam o pai. Essa promessa foi sua razão. Para segurar a porta, para passar no exame, para construir sua empresa. Encontre a sua promessa. Aquilo que é maior que seu conforto. Deixe que isso o impulse. Chris Gardner dormiu no chão de um banheiro, com seu filho. Ele não tinha dinheiro, não tinha casa, nem diploma em finanças, e se tornou um multimilionário. Você está assistindo a este vídeo agora. Isso significa que você tem um aparelho, uma conexão com a internet e a capacidade de aprender qualquer coisa no mundo, de graça. Você tem mais recursos do que Chris tinha na sua pior noite. A única pergunta é: o que você fará com eles? Se a história de Chris lembrou você de que nunca é tarde para recomeçar, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo hoje. Às vezes, uma única história, no momento certo, pode mudar a direção de uma pessoa para sempre. Se esta mensagem o tocou, curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrá-lo. E inscreva-se neste canal para mais histórias que podem mudar a maneira como você vê sua vida. Chris disse algo simples, mas inesquecível. Ele disse: "A cavalaria não virá. Você tem que fazer isso sozinho." Mas aqui está o que ele também provou. Você pode. Você absolutamente pode. Em algum lugar, agora mesmo, alguém está em seu momento mais sombrio, mantendo uma porta fechada, imaginando se o amanhã será diferente. Se esse é você, deixe que esta história seja sua resposta. O amanhã pode ser diferente, mas só se você decidir hoje à noite que será.